Mas o negócio é o seguinte, você para tudo que você está fazendo e vamos prestar atenção, porque esse assunto é um assunto sério, é importante. Muita gente, quando assiste Você Bonita, que já está acostumada a falar sobre algumas palavrinhas que a gente costuma dizer durante o programa, por exemplo, índice glicêmico, tá lá na culinária e aí a nossa culinarista fala, não, essa receita tem índice glicêmico baixo. Ou a gente está numa pauta de nutrição e falam, tem um índice glicêmico alto, e aí o índice glicêmico você até conhece. Agora, você sabia que além de índice glicêmico, um alimento também tem carga glicêmica? E isso pode ser uma grande pegadinha na sua dieta. Por isso, mais uma vez, o queridíssimo nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, Veio Carol. com boa tarde tudo, pra gente entender de uma vez por todas, Dr. Roberto. É uma dúvida muito frequente, Carol. Que história é essa de índice e carga? Porque até então eu também só me atentava ao índice glicêmico dos alimentos. E não é bem a assim. soma dos dois é importante, Carol. Eu acho que essa pauta vai vir bem a calhar para isso. Porque as pessoas confundem, eu vejo isso no próprio consultório, recebo e-mail, às vezes, de colegas, endocrinologistas, dizendo, olha, essa pauta faltou falar da carga glicêmica, que é importante. Então, vamos ver se eu vou conseguir traduzir aqui para vocês, né? Eu trouxe de novo meus brinquedinhos. Oba, adoro as dinâmicas ao vivo, hein, gente, para nossa aula. Do meu filho, ele faz arquitetura, peguei aí para fazer uma maquetezinha, mas vamos lá. Olha que legal, vamos ver lá. se fica mais claro, Carol. Então vamos lá. Primeira coisa a compreender que todos os alimentos que uma parte deles seja carboidrato, quando a gente fala carboidrato, todo mundo pensa só no pão, no biscoito, no açúcar. Na verdade, o carboidrato é uma parte de vários alimentos. Tem carboidrato no feijão, tem carboidrato até no alface. Né? Tem carboidrato numa cenoura, tem carboidrato numa beterraba. Então, aqui só tem carboidrato. Eu trouxe todos os grupos onde existem os carboidratos, tá? A gente vai falar deles já com mais detalhe. Tá legal. Mas é do carboidrato que se vai gerar a molécula de glicose. Então, quando a gente fala índice glicêmico, carga glicêmica, a gente está falando da molécula glicose. Perfeito. Que vai vir do carboidrato que a gente comeu, tá? Então, o que eu fiz aqui, Carol? Eu mimetizei aqui como se fosse uma porta de entrada do nosso intestino. Na verdade, você mastiga o alimento, digere, ele chega lá no intestino e a absorção, como é que ele entra para dentro do sangue? Sendo absorvido. Tá? Ele vai ser absorvido pela mucosa intestinal. O que eu fiz aqui? Mimetizei uma mucosa intestinal e cada uma dessas portinhas é a porta de entrada por onde vai entrar o carboidrato, por onde vai entrar a glicose. Tá. Então, vamos lá. Para começar a entender carga glicêmica, eu trouxe aqui um legozinho, né, para montar aqui essas pecinhas, simulando um carboidrato. Tá legal. Fiz que esse é o nosso pãozinho do café da manhã. Esse carboidrato pode ser vários. Por exemplo, pode ser um pão. Tá? Pode ser uma batata. O que vai acontecer? Se eu pegar um carboidrato que tem uma carga glicêmica alta, o que isso quer dizer? Que quando digerido vai chegar lá no nosso intestino uma quantidade maior de glicose. Certo. A carga glicêmica de um alimento é quanto vai gerar de glicose que vai ser absorvido. Então vamos lá, chegou lá, são 6 moléculazinhas de glicose que chegaram lá para ser absorvido. Então eu poderia dizer que a carga glicêmica do pãozinho é alta, porque são 6 moléculas de glicose. Vou fazer uma equivalência numérica. Um carboidrato com uma carga glicêmica um pouco menor geraria só 3 moléculazinhas de glicose. Metade, vai. Então, eu poderia dizer que a carga glicêmica média de um carboidrato, que estaria num feijão, tem frutas com carga glicêmica média, tem alguns legumes com carga glicêmica média, e um carboidrato com uma carga glicêmica baixa geraria só uma moléculazinha. Tá? Então, vamos dar um exemplo quantidade. do alface. Isso aqui seria uma alface, aqui seria um feijão e aqui seria um açúcar, o pão branco. Nós vamos falar da carga glicêmica e vou ensinar aí para vocês em casa como é que pesquisa isso. Então, carga glicêmica, Carol, é a quantidade. Perfeito. Tá? Então, se chegar lá no nosso intestino, eu comi só um carboidrato com uma carga glicêmica alta, eu peguei um pão e comi ele sozinho, pão, ou um doce, tá? Essas 6 moléculas vão entrar para dentro do corpo humano, vão entrar por essa portinha. Então vai todo mundo entrar. Não tem nenhum empecilho, ó, são 6 portinhas todas abertas e só tem 6 moléculazinhas para entrar. Todas entraram lá bonitinho, entraram. E do outro lado, caiu no sangue, nós temos aqui 6 moléculas de glicose novamente. Perfeito. Tá? Isso é fonte de energia, Carol.
Primeira coisa, o que o corpo faz com a glicose? É fonte energética. Eu preciso disso para viver. A célula precisa de energia para poder gerar, né, força dentro dela. É da molécula de glicose. Se eu ingiro um carboidrato de carga glicêmica alta, a quantidade de glicose no meu sangue vai ser alta. Tá? Parte dessa glicose o corpo queima, vai. Pelo menos umas 2 foi para dentro da célula. Ainda sobram 4. Se eu for uma pessoa que não gasta muita energia, eu vou deixar sobrar uma parte dessa glicose, vira um estoquezinho chamado glicogênio. Glicogênio são saquinhos de glicose que dura pouco tempo, para a hora que a gente está dormindo, é um estoque de energia para as horas de privação. Quando você dorme não tem hipoglicemia porque tem glicogênio que fica no músculo e no fígado. Tá? Quem é mais ativo, Carol, ingere uma carga glicêmica mais alta de um carboidrato e é ativo e queima, tudo bem. Boa parte não vai sobrar, porque quando sobra, já estocou glicogênio, que é um limite, a quantidade de glicogênio estocada é baixa, o corpo não consegue estocar muito. O que sobrou vira tecido adiposo. Tá? É aqui que mora o perigo, Carol. Os alimentos com alta carga glicêmica, isso. Tá aqui, ó. Tecido adiposo. Então vamos retomar. Vamos lá. Entrou um pãozinho com uma carga glicêmica alta. Então o pãozinho é um exemplo de todos os outros alimentos com carga glicêmica o açúcar branco. Alta. Isso. Eles entraram pelas portinhas do intestino, foram para a corrente sanguínea. É fonte de energia. É fonte de energia. Precisamos de uma parte para a gente manter nossas atividades, a gente bater nosso papo, concentração no trabalho, etc. Outra parte vai virar glicogênio. Vai virar glicogênio, que é um estoque pequeno. A gente consegue só um pouquinho de glicogênio. Não dá para estocar tudo na forma de glicogênio. É uma pequena parte. Que é uma reservazinha. Uma reservazinha. O que passar e já está cheio o glicogênio, vai para tecido adiposo. Não dá para estocar como glicogênio, vira tecido adiposo. Não malhei, pá. Tá. E quando a gente malha, sabe o que a gente utiliza? Reservas de glicogênio. Então, toda vez que eu esgoto meu glicogênio, tudo que entrou do carboidrato, eu só reponho o glicogênio, não vira tanta reserva para tecido adiposo. Que legal! Então, o que tem que ficar em alerta? Carga glicêmica alta, para quem é sedentário, está gordinho e os diabéticos, pode virar tudo tecido adiposo. E além do diabético, que tem níveis de glicose que não consegue controlar direito, né? Isso, então, a carga glicêmica, quanto menor, menos glicose entra no meu sangue. Quanto maior a carga glicêmica, maior a quantidade de glicose. Um ativo, Carol, pega um esportista, um atleta, ele não se preocupa com carga glicêmica, ele come até macarrão antes de um jogo. Um pratão. Porque ele vai queimar. Agora, sedentários, quem quer, tá brigando com a balança, quer emagrecer, e os diabéticos, se atentem à carga glicêmica. Depois nós vamos mostrar um quadrinho sobre como achar isso na internet. Legal. A carga glicêmica quando é alta, geralmente está escrito em tabelinhas, carga glicêmica de um carboidrato. Coloca lá, vamos abrir várias tabelas, a gente já vai mostrar. Carga glicêmica alta, geralmente acima de 20, média entre 10 e 20, é um número. E abaixo de 10, carga glicêmica baixa. Mas a minha dúvida é a seguinte, doutor Roberto. Então a gente entendeu o que é a carga glicêmica. Agora nós vamos entender o que é o índice glicêmico, porque um alimento, por exemplo, pegar o pãozinho, todo mundo gosta do pãozinho, ele pode ter carga glicêmica alta e índice glicêmico baixo, ou carga glicêmica baixa e índice glicêmico alto? Pode. Pode? Um grande exemplo é a melancia. Pegadinha? A melancia tem uma carga glicêmica baixa, porque vira pouca molécula de glicose, mas a absorção é tão rápida que o índice glicêmico é alto. E dá um pico. E dá um pico. Então, mas o total, agora vamos falar do índice. Vamos entender o índice então, vamos lá. Olha a pegadinha da dieta, hein, gente? Então vamos lá. Chegou lá de novo no nosso pão, 6 moléculazinhas de glicose chegaram no intestino para ser absorvida. Tá. Só que se tiver junto com eles outros alimentos ou outros componentes de alimentos que vão concorrer pela porta de entrada, então vamos lá, queria que a câmera pegasse aqui. Então vamos supor que nesse alimento ou nesse prato tem a proteína, tá? Então a proteína chegou lá. Um pãozinho com queijinho, vai, com peito de peru, com frango. Por exemplo, um feijão tem carboidrato, mas também tem proteína. Tá, também então seria uma molécula de feijão. Ou uma proteína, um ovo, seja o que for. E se tiver aqui a fibra, tá? A fibra está na casca da fruta. Nós vamos mostrar todas as fontes de fibras aqui. Tem vários alimentos fontes de fibras, mas se tiver a fibra no mesmo prato ou no mesmo alimento, o que acontece? Na hora de absorver, Carol, olha que galerinha para entrar. Nossa, o intestino vai dar Nós temos 6 portas de entrada para 6, 12, 18 substâncias entrarem. É óbvio que existe uma concorrência. Então, na hora de absorver aqui a glicose, também tem proteína para ser absorvida, que pode estar aqui na frente. Então, a absorção, a rapidez com que a glicose é absorvida é que a gente chama de índice glicêmico de um carboidrato. Apenas a velocidade de absorção. Se tiver proteína e fibra, ou só proteína, ou só fibra, ou
fibra e proteína junto dos carboidratos, da glicose, a absorção vai ser mais lenta, porque não tem como absorver tudo de uma vez. Isso é ótimo. É mais lentinho, vai entrando devagar. O que evita o índice glicêmico? Se a rapidez for muito grande, existe um pico de produção de um hormônio chamado insulina, que vê muita glicose e tem que jogar para dentro da célula rápido. Então, esse pico de insulina muito intenso, a medicina também acredita ser um facilitador de ter mais tendência ao ganho de peso, ao diabetes. O diabético não pode ter pico glicêmico, ele tem uma dificuldade enorme de metabolizar a glicose, mas o índice é apenas a velocidade. Só que essa velocidade sendo alta, né, competindo, se a gente não tivesse nem proteína nem fibra, tivesse só a farinha branca ali, e desse um pico de glicemia, esse índice glicêmico muito alto, ele também estoca mais gordura? Segura, senão meu diretor vai me matar. Perguntinha do público e minha perguntinha, hein, gente? Ó, esse papo é bom. Hein, Paulinha? Pegadinha. Vamos prestar atenção. Na tela, hein? Quem mandou? Lúcia, um beijo pra você. Uma pessoa pode desenvolver diabetes pela ingestão excessiva de frutas? Que bom que a gente tem muitas frutas aqui. Doutor Roberto, antes de respondermos a perguntinha da Lúcia a respeito da ingestão excessiva de frutas, então, que a gente já viu que as frutas são carboidrato. Minha pergunta foi a seguinte: a gente entendeu que uma carga glicêmica alta compromete um estoque maior de tecido adiposo se a gente não gastar. Isso. E um alimento com alto índice glicêmico, também o fato da velocidade ser rápida. E né, a maior quantidade de glicose, com a velocidade rápida, tem um disparo ainda maior de insulina. Existe um disparo na produção de insulina quando a rapidez da absorção é alta, índice glicêmico alto, e a quantidade. Abriu uma porteira, entrou um monte de gente ao mesmo tempo, um monte de molécula de glicose em grande rapidez e quantidade. O pico de insulina chega a ser maior. Agora, se pegamos aí a melancia, que é já entrando até no lance das frutas. Você comentou que ela tem uma carga glicêmica baixa, mas um índice glicêmico alto. E aí, como é que fica nessa história? Vamos para essa parte agora, que vai te responder e vai responder. Vamos colocar o quadrinho já? Pode ser, se quiser. Vamos já colocar o primeiro quadrinho na tela, então. Doutor Roberto vai ensinar como a gente faz essa pesquisa, gente, tá? Na internet vocês colocam, ou agora com esse vídeo maravilhoso que a Gazeta vai dar para vocês. Vai ficar lá no site, Índice glicêmico, você vai achar a tabela classificando todos os alimentos pelo índice glicêmico. Certo. Ou eles classificam do lado do alimento escrito baixo, médio ou alto. Certo. Ou se tiver por número, eu fiz uma média, tá, Carol? Porque tem várias tabelas com algumas diferenciações, mas eu fiz uma média. Se considera índice glicêmico baixo quando o número do lado do alimento da tabela for menor que 50. Legal. Entre 50 e 70, índice glicêmico médio. E maior que 70, índice glicêmico alto. Perfeito. Agora a carga glicêmica. Próxima imagem, carga glicêmica. Vamos ver também como vai achar na internet muito parecido. Carga glicêmica dos alimentos, ou dos carboidratos, ou dos alimentos. Ou vem a palavra baixa, média ou alta, tanto faz, ou baixa menor que 10, é um outro númerozinho, média entre 10 e 20 e alta maior que 20. Perfeito. O que a medicina concluiu? Entendido por enquanto tudo isso. Agora vamos para os alimentos, vai ficar mais fácil. Uma alimentação muito rica em carboidratos de alta carga e índice glicêmico está ligado a mais obesidade, diabetes, e doenças cardiovasculares. Então, agora que a gente vai fechar aqui. Então, vamos lá. O que eu trouxe? Os grupos alimentares, Carol, para entender o índice e a carga deles. Tá legal. Ótimo. Então, eu trouxe o grupo dos legumes e verduras, que está aqui as folhas, o pepino, a berinjela, a cenoura, a beterraba. É um grupo de alimentos onde, pela presença da fibra, ele já vai frear a absorção da glicose. Então, todos eles já deixam o índice glicêmico baixo, porque a absorção deles é menor por causa da fibra. Todos são fontes de fibra. Inclusive cenourinha? Inclusive cenourinha, tá? Como tem uma quantidade de glicose por grama de alimento não muito alta, a carga glicêmica deles também ou é baixa ou é média. Não vai encontrar aqui nenhum com carga glicêmica alta. Você vai encontrar com carga glicêmica baixa. Quais seriam os médios? A cenoura, a beterraba. Que são mais docinhos. Exatamente. Agora um macetezinho. Cru
a velocidade de absorção é menor do que cozido. Então, a cenoura cozida, ela tem um índice um pouco maior. Não chega a ser alto, mas vai absorver um pouco mais rápido. Entendi. Mas não compromete tanto. Tá? Então, grupo legumes e verduras, carga e índice glicêmico baixos, índice glicêmico sempre baixo e carga glicêmica baixa ou média. Liberados, Carol. Perfeito, tá sem lindo problema, aqui, né? Tá? Tá lindo. Grupo leguminosas, feijão, ervilha, eu trouxe aqui o feijão, a lentilha, o grão de bico, mas entra aqui a ervilha e a soja também. Como são fontes de proteína e também de fibras, o índice é baixo, vai absorver muito devagarzinho. Tá. A carga glicêmica, o total de carboidrato por grama do alimento também não passa de média. É uma carga glicêmica, no máximo média. Alguns classificam até como baixa. Ah, que legal. Então, grão de bico é um que é baixa? Grão de bico. Legal. Baixo para até médio, Carol, Tá, mas legal. não são de carga glicêmica alta. Certo. Tá? Frutas. Respondendo agora a perguntinha. Isso. É possível, então, uma pessoa que coma muita fruta desenvolver algum problema? O excesso não é legal, porque a frutose, todas as frutas, se você come muito, né, é óbvio que a frutose também vira glicose. Então, o excesso, principalmente na forma de sucos, tá, gente? É aí que a gente chama atenção. Alguns estudos correlacionaram uma dieta rica em sucos de frutas coados, sem a fibra nenhuma, tá ligado a mais doença mais diabetes. Tá? Então, lembrando que a fruta aí é muito variável. Eu trouxe aqui várias se você comer a fruta com a casca, a fibra está na casca, gente. Tá? Então, se eu como uma maçã, uma pera, um pêssego, um moranguinho, uma ameixa, que você consiga comer com a casca, o índice glicêmico diminui, porque a fibra faz a absorção ser mais devagar. Agora, a carga glicêmica pode ficar média para alguns, geralmente é baixa, mas, por exemplo, a banana muito madura tem uma carga glicêmica média. Às vezes, algumas tabelas classificam até como alta. Como alta, né? Então, para diabéticos, para quem está lutando com a balança, não é bom abusar, tá? Eu vou comer a banana, não dá para comer com a casca, né? Difícil. Então, eu jogo uma fibra, eu jogo uma aveia, eu jogo uma linhaça, eu jogo uma chia, eu tenho que jogar alguma fibra. Mas a carga é alta? A carga é média. Carga é média. E o fruta varia, para ficar médio, tem que jogar fibra? Isso, para ficar mais baixinho. A fruta varia muito. Por exemplo, a uva tradicional, tá? Ela tem uma carga glicêmica média. Mas quando ela se desidrata e vira uva passa, a carga fica mais alta. Então, fruta varia muito. Desde carga glicêmica baixa, como, por exemplo, um pêssego, uma ameixa tem carga glicêmica baixa. A melancia tem uma carga glicêmica baixa, porque cada grama comida geram poucas moléculas de glicose, mas ela é tão fácil de ser absorvido que o índice é alto. Mas aí é bom ou ruim? Não compromete. Pra dieta, como é que a gente pensa? Não, eu não vejo problemático, porque o índice, depende se vai comer uma melancia inteira, né, gente? Ela quantidade tem também. A quantidade. Então, você acha que atualmente, se a gente se ligar mais na carga do que no índice, a gente vai acertar mais? Sim. Com a fruta, sim. O que tem carga glicêmica mais alta? Uva passa, as frutas desidratadas têm uma carga glicêmica maior. A manga, a banana, o caqui, o figo tem uma carga glicêmica um pouco mais alta. Então, olha lá na tabelinha. Pega uma tabela da internet e olha. A carga glicêmica da fruta é média ou alta, não exagere na quantidade. Agora, não estou dizendo que não posso comer fruta, devemos comer a fruta. Dê preferência às frutas que contêm a casca, que eu possa comer com a casca, porque a fibra está mais na casca. Então, eu posso ter um alimento saudável, sendo absorvido mais lentamente e um volume de glicose que não compromete. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Agora, suco de fruta não, dá mais na centrífuga. Porque dá o pico, né? Doutor Roberto, me passou uma coisa aqui pela cabeça. Como a gente precisa dessa fonte de energia, que é o carboidrato, ter a glicose, enfim, isso para ser queimado, para praticar uma atividade física. Então, a gente já falou da atividade física em jejum, tem gente que defende, tem gente que não. Mas, por exemplo, o fato de eu escolher uma pera para ser a minha fonte de energia do exercício que eu vou fazer daqui a pouco. Vai me dar menos gás e menos energia porque eu não comi uma batata, por exemplo, que tem mais carga? Ou eu vou conseguir uma energia legal com a pera e ainda tendo uma carga baixa e um índice glicêmico baixo? Compreendi. Depende do grau de atividade física. Você vai fazer o quê? Uma maratona ou vai andar na esteira 5 minutos? Entendi. Se eu for andar na esteira 5 minutos, uma perinha dessa está de bom tamanho. Entendi. Se eu for correr uma maratona, eu preciso de mais glicose. Você tem que ter noção do tempo e do nível de atividade física. Exatamente, Carol, matou a charada. Aliás, vamos para os cereais, que eu acho que esse grupo que dá toda a diferença, inclusive... Por isso que quem vai na esteira e fica andando na velocidade 6,
Você comeu uma batata, vai engordar e vai falar, eu fui pra esteira. Mas mas depende de quanto você queimou. Né? Quantos quilômetros você andou com o seu carro? Você colocou 5 litros de combustível, você andou 50, 100 ou 200 quilômetros. Obviamente que é um nível de atividade física. O grupo dos cereais, Carol, que eu quero que o câmera pegue aqui, é o grupo onde tem uma estrutura chamada amido. Tá. O amido não está aqui, aqui é frutose, aqui é outro tipo de carboidrato. O amido presente no grupo dos cereais, cereais são o arroz, aveia, milho, batata, mandioca, batata doce, inhame, tá? Aí eu trouxe da quinoa e o amaranto. Porque também tá nesse grupinho. Dá pra a gente dar uma disfarçada. Que é o amido que vira açúcar. O amido gera muita molécula de glicose. Amido, todo alimento que contém amido tende a ter uma carga glicêmica, no mínimo média, para alta. Nunca baixa. Tá? Nunca baixa. Se eu como na forma integral, o arroz integral, o trigo integral, eu tenho a fibra. A fibra diminui o índice, mas não diminui a carga. É verdade. Tá? Aí quando esses cereais viram farinha, aqui tá a pegadinha, Carol. As farinhas derivadas dos cereais, aí entra farinha de arroz, farinha de milho, que é o fubá, farinha de trigo, tapioca, farinha de mandioca, tá? Que vira tapioca. A carga glicêmica, gente, continua alta. E eu ainda detalhe, se não usar integral, usar refinado, tirei a fibra. Então, a carga glicêmica de uma farinha refinada aumenta ainda mais relação quando está na parte ainda, quando o cereal está ali na forma integral. Entendi. Então, essa pegadinha onde está ocorrendo? Muita gente trocando o glúten, tirando o trigo integral e colocando tapioca e farinha de arroz. E, às vezes, com uma carga glicêmica maior do que se comesse o trigo integral. Tá. Não estou falando para quem é celíaco, tá, gente? Celíaco, por favor, não pode mesmo. O glúten. Quem tem hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que chega a 5% da população. Estou falando de quem não tem, está fazendo por fazer. Pode estar fazendo algo Trocas, às vezes, que eu vejo no consultório, aumento de triglicerídeo, aumento de peso, porque trocou um alimento que tinha mais fibra por um outro com menos fibra. Então, tomar cuidado com os pães que não usam trigo, que estão na proposta do sem glúten. A carga glicêmica não é baixa. Vamos falar da quinoa e do amaranto, que ainda há uma esperança. Eles têm o índice glicêmico médio, certo? Isso. Porque nunca pode ser baixo. É baixo. Mas difícil. A carga glicêmica continua alta. Todo e qualquer alimento que tiver, então, amido, que é a fonte desse açúcar, que vai virar açúcar. É média ou alta, nem sempre alta. Média ou alta. Dificilmente a carga glicêmica é baixa. Interessante. Então, se eu tiver um carboidrato com carga glicêmica média, tá? E eu sou uma pessoa ativa, dificilmente vou ter problema. Agora, uma carga média para um sedentário, cuidado. Já é cuidado. Cuidado. Zona de atenção. Aqui um macetezinho do açúcar. O açúcar refinado, que é grupo doces. Esse é o exemplo da carga glicêmica altíssima. Açúcar e seus derivados, os doces. O açúcar de coco tem um índice glicêmico um pouco menor que o açúcar tradicional. Absorve um pouco mais devagar, mas a carga não é tão mais baixa. Então, diabético, escuta, posso trocar o meu açúcar tradicional, que eu sou proibido, pelo de coco, porque a índice glicêmico é um pouco mais baixo? Não, porque a carga vai virar alta. Tem que tomar cuidado só com esse macetezinho, Carol, que eu tenho visto muito no consultório. Doutor Roberto, parabéns. Que pauta esse. Entenderam, Juju, entendeu? Eu também entendi tudo agora. É complexo, viu, Carol? Mas eu acho que mudou muita coisa na minha vida. Já mudou muitas coisas aqui na minha vida. Índice glicêmico, carga glicêmica na internet, de preferência aos de baixo, médio, índice e carga glicêmica. Os de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica só para quem malha muito. Vai treinar depois? Vai treinar, seja feliz. Pode ser Não feliz. vai? É a moeda de troca. Pensa bem, né? Coloca na balança o que vale mais para você comer aquilo. E a resposta para ouvinte é que muita fruta em excesso, na forma de suco, sem coado, pode estar ligada a mais desenvolvimento de diabetes, sim. Só posso agradecer. Gente, que fantástico. Cheguei em casa, eu já vou baixar a listinha, porque eu adoro ver. É legal isso. Você fala, nossa, vamos comparar a carga e o índice. Eu acho esse mundo da nutrição aí fantástico. Agradecendo mais uma vez ele que é nutrólogo e clínico geral, Dr. Roberto Navarro. Por isso, o fato dele ser clínico também nos permite passear aí por alguns assuntos de outra forma, porque ele tem as duas especialidades. E eu vou deixar o site para vocês, que é o Nutra Saúde, www.nutrasaúde, que agora ficou Nutra Saúde na cozinha, né? Também tem o Nutra Saúde e a subdivisão no Saúde na cozinha. Você e o meu Insta, todo. Que está agora como Dr. Roberto Navarro. Não Roberto é mais Navarro. @nutrasaúde, então é doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Estava dando confusão, né, doutor Roberto? Muita subdivisão. As pessoas estavam confusas. O Insta, então, do Dr. Roberto, @Dr. Roberto Navarro e nutrasaude.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, e parabéns. Carol. Eu aprendi uma coisa com você.
faça tudo, coma tudo com bom senso. Pode a farinha? Pode. Ah, que vontade de comer um pedacinho desse pãozinho hoje, estou indo lá no churrasco. Com bom senso. Uma vez na semana, não é verdade? Exatamente. Aprendi com o problema você. é o volume. Beijo, doutor Roberto, e até a próxima. O problema